Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vai assistir aqui hoje é do canal Mangake, a review do One Piece 994, o nível de poder de Yamato e as motivações de Kaido se revelando. Vamos ver então, galera. Provavelmente teve uma batalha então entre o Yamato, porque provavelmente se tem o nível de poder dele é por causa, ou teve alguma revelação passada dele talvez, vamos ver o que vai falar sobre isso. E as motivações de Kaido se revelando, deve ser finalmente o Kaido agindo de verdade, indo pra cima dos bainhas ou algo do tipo. Vamos descobrir, galera. Se vocês estiverem gostando dos vídeos aqui do canal, já deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo, play! Yamato e Kaido são dois pontos opostos no arco de Wano. Pai e filho com escolhas diferentes, mas com similaridades gritantes, pelo menos no quesito poder. Afinal, como Yamato simplesmente ignora uma explosão inteira sem se mexer ou se ferir? Existe algo por trás disso? Já Kaido nos mostra mais de suas ambições, suas motivações, e elas definitivamente têm a ver com os maiores piratas que já navegaram nos mares de One Piece. Quer saber os segredos que movem Kaido e mais da força da Yamato? Então se liga que eu vou falar nisso Ótimo. agora. Ótimo. Fala galera, Evandro Fusari aqui, mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. One Piece 994, um capítulo muito interessante porque nos mostra coisas escondidas nas entrelinhas de Kaido e de Yamato. Assiste até o fim, esse vídeo tá bem legal. Antes de eu começar, é óbvio, é novo no canal, aproveita para se inscrever. Esquitama Galáctico, ó, dispara o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, todos os segredos de One Piece 994. E olha só, finalmente temos o fim da história de capa do Bege, com o navio do Capone navegando feliz e para longe dos fuzileiros navais. Foi uma história de capa até que legal, mas na minha humilde opinião se estendeu mais do que devia, simplesmente por ter que fechar o novo volume de One Piece. Eu tinha realmente apostado que terminaria com algo se movendo atrás do Bege e realmente temos. Não é na verdade uma grande frota, é somente um navio da marinha, mas eu queria acrescentar algumas coisas aqui. Esse navio da marinha que aparece não é qualquer tipo de navio, é um navio de guerra, uma variante muito maior do que os navios comuns. E tem um grande diferencial desta embarcação, que ela é utilizada em duas coisas muito importantes no mundo de One Piece. A primeira é que esse é o navio utilizado durante um Buster Call. E a outra é que esses navios são usados por marinheiros de alto escalão, como vice-almirantes e, claro, almirantes. Então vamos ficar de olho nas movimentações agora, porque isso pode ter uma ligação com algo, quem sabe com o próprio Green Bull já se preparando para surgir. Bom, o capítulo começa no telhado com cenas épicas. O nível de detalhamento do Oda está em outro nível aqui em Wano. Os Minks são ordenados a recuarem do telhado após o ataque de Kaido. E mais uma vez Oda surpreende pelo menos a minha pessoa. O Kiko perdeu seu braço e eu realmente achei que o ferimento era letal, com Marco Lau tendo que usar seus conhecimentos médicos. Mas eis que surge Oda colocando Kinemon para basicamente cauterizar o ferimento de Okiko no maior estilo acendedor de cigarros Kitsune Ryu. E Okiko Durona se levanta dizendo que está tudo bem. Achei bem legal esse sorriso dela de encarar a perda do seu braço com certa naturalidade e resistir a toda essa dor. Basicamente ali naquele ponto seu pensamento é: meu mestre foi fervido vivo, um braço não é nada. Já Kaido vem trazendo frases pra lá de interessantes e até épicas. Kaido diz que gosta dos samurais porque eles estão sempre preparados para morrer. Para Kaido é na morte que o homem encontra a sua perfeição. Kaido se transforma na sua forma humana e agora eu realmente fiquei assustado pelo destino das bainhas. Tanto a transformação quanto a frase de Kaido me deu arrepios. Esta é uma verdadeira frase de um Yonko e me atingiu profundamente aqui, porque nas entrelinhas nos mostra um pouquinho mais das reais motivações que movem Kaido. Sabemos que ele tem um hobby pra lá de curioso, mas aquilo é apenas um passatempo. Kaido busca uma morte honrosa. Ele realmente inveja Oden e a forma como ele morreu. Kaido quer morrer de maneira mais incrível, não como quando foi retratado em sua introdução. Ele busca algo que poucos tiveram. Roger, Barba Branca, talvez Rox, Dizebek, todos os homens que ele talvez respeitou um dia,
morreram em batalha verdade. de uma forma que Putz. simplesmente abalou as estruturas. Nossa, até me arrepiei, Kaido velho. vive Não há lembrava anos com disso. algo que o incomoda. A ferida de Oden é mais profunda do que pensamos. Ele poderia ter sido derrotado por um nobre samurai. Portanto, Kaido agora dá as boas-vindas a uma morte honrosa, especialmente nas mãos daqueles que carregam a vontade do homem que desgraçou ele. A propósito, Kaido permitiu que as bainhas fossem todas contra ele, para que ele pudesse ver realmente se elas eram do calibre de Oden e dignas de respeito, permitindo a Kaido ter uma morte respeitosa. Ou seja, Kaido subconscientemente ficou retido devido a esse motivo e ao trauma da força de Oden. Quanto ao poder das bainhas, elas realmente jogaram todas as suas cartas. Todos usaram ataques nomeados, os Minks receberam o impulso da lua e todos foram coordenados em seus esforços. Quanto ao seu poder de arcos anteriores, até agora os samurais nunca tiveram o impulso que sentem para derrotar Kaido em quaisquer momentos anteriores. Este é o seu momento culminante para colocar tudo o que eles têm no campo. Então raramente vemos a força real das bainhas antes desse ponto. Mas quando analisamos a força de Kaido, agora que ele aceitou que os samurais não são do calibre de Oden, ele não vai se conter mais. Tanto seu trauma e a expectativa anterior pela força das bainhas que chegaram a ferir ele se foram e agora as coisas ficam complicadas. Os retentores não podem dar a Kaido o que ele quer. Ele esperou que a morte viesse, mas ainda não. Essa luta não ferveu o sangue da fera e as coisas se complicam bastante. Falando um pouquinho mais dessa épica fala do Kaido sobre a morte que complementa o homem, faz muito sentido para o seu personagem. Kaido viveu o suficiente para testemunhar a morte de todos os seus antigos inimigos e rivais. Roger, Oden e Barba Branca morreram gloriosamente e se tornaram basicamente adorados na vida após a morte. Barba Branca deixou para trás toda a sua família que sempre vai idolatrá-lo e reiniciou uma nova era. Oden deixou para trás as suas bainhas que para sempre continuarão com a sua vontade. E Roger deixou para trás a idade de ouro da pirataria. Ele é idolatrado por basicamente todos os piratas do planeta. Olhando para isso, dá para entender 100% porque Kaido se sente assim. Ele ainda está vivo, basicamente é impossível de matar ele e não conseguiu fazer nada na sua vida. Ele conquistou o ano por meio do engano, não somente da força. Não importa o quão forte ele se torne, ele ainda é incapaz de encontrar One Piece. Quando ele olha para sua vida, eu tenho certeza de que ele se sente extremamente desapontado e até mesmo inadequado. Sem falar que ainda não sabemos realmente o que aconteceu com ele lá na época dos Rocks. Percebam o grande sentido de a morte completa um homem. Kaido testemunhou todos que ele admirava morrer e se tornarem ainda mais reverenciados do que em vida. É uma visão bastante distorcida das coisas? Sim, mas faz muito sentido considerando Kaido. Mas enquanto isso, no primeiro andar de Onigashima temos o grupo de Luffy se encontrando com dois estranhos Redlines. Por um lado temos Hamlet, um belo cavaleiro, mas todo o seu corpo está ligado a uma girafa. Por outro lado temos Fortrix, que é... como que eu posso explicar isso? Imagina uma galinha que tem um rosto no seu traseiro. O que será que veio primeiro aqui? A galinha... ou esse diabo que tá ali, coitado do cara. O homem bunda de galinha pode ser um forte competidor para o jogo mais amaldiçoado de todo o One Piece. Enquanto o Oda está se divertindo com esses designs das Smiles, eu realmente encontrei alguma coisa que eu não consigo explicar no mundo. Ninguém nunca imaginaria isso, esse Oda. Personagem. Mas não são tão fortes assim. Jinbe e Sanji cuidam deles facilmente. E é mais uma vez muito engraçado de se ver toda essa dinâmica do Sanji bravo por não citarem ele durante a chegada do trio. Agora no palco principal temos coisas interessantes acontecendo. Muitas pessoas são infectadas pelas balas do Queen Azai Oni. Um deles é o Mas, o chefe da Yakuza encarregado da região de Udon, que prefere morrer do que contaminar os seus aliados. Esta é a verdadeira praga de Queen. As balas infectam a todos, aliados, inimigos. E Queen se diverte apenas observando. Chopper disse que é impossível para ele fazer o antídoto nesta situação com esse tempo limitado. Mas ele deduz que Queen talvez deve estar carregando o antídoto com ele. E Queen diz que todo mundo vai se transformar em Oni e morrerá em 1 hora. Os Onis continuam atacando indiscriminadamente, seja aliança ou seja subordinados de Kaido, mesmo samurais.
de Orochi não importa. Apu decide que é hora de dar no pé ao ver que o Queen utilizou suas balas de praga. Mas eis que Queen anuncia que vai começar um jogo e joga a única garrafa de antídoto existente para Apu. Tinha mesmo. E fala ao Supernova que ele deve protegê-lo com sua vida até que todos morram, ou será o fim dele. Vale tudo para qualquer um conseguir aquela cura. E com esse mais novo game de Queen, todos da sala voltam sua atenção para Apu, que se deu mal agora por trair Kid. Karma é uma deusa vingativa. E todos na sala começam a perseguir Apu, incluindo Zoro. Diga o que quiser sobre os métodos do Queen, mas ele é certamente o vilão mais divertido de Wano. Aliás, quem garante que o Queen deu a Apu o antídoto real? Quem sabe não é um falso e a aliança vai acabar apenas perdendo tempo perseguindo o Apu. O enredo dos demônios de gelo aqui nesse ponto também está ficando muito interessante agora que o Apu está envolvido. E eu espero que o Chopper possa ter algum tempo para brilhar e curar estas pessoas. Aliás, pensem que legal se o próximo Power Up de Chopper for o demônio de gelo. Depois que fazer talvez a engenharia reversa para encontrar uma cura para a praga, ele provavelmente poderia modificá-lo de uma forma que não se espalhe como essa peste. Como médico, ele obviamente não usaria em outros humanos, mas poderia criar uma Rumble Ball nova para ele, poderia controlar e assim nasceria, quem sabe, uma espécie de monstro das neves. Combina perfeitamente com as terras gélidas de Drum Island, de onde Chopper veio. Quem sabe seja o próximo Power Up para ele. Bom, agora temos Luffy, Jinbe e Sanji que estão atualmente no primeiro nível. Queen está no segundo nível com Sanji e Jinbe ajudando Luffy a chegar no topo da cúpula. Queen não vai permitir que eles passem, obviamente, a menos que alguém fique para trás para lidar com ele. Pode ser os dois, Jinbe e Sanji, que precisarão ficar para trás para lidar com Queen. E claro, temos o fator Who's Who, que pode ainda nos surpreender atacando Queen. E é possível que um deles precise derrotar a calamidade antes da marca de 1 hora para descobrirmos se Queen realmente tem o antídoto real ou se ele deu mesmo para Apu. Zoro, Drake, Robin, Brook e Chopper focados com Queen. Nami e Usopp estão sendo perseguidos por Uchi e Peijuan. Luffy, Jinbe e Sanji estão subindo a torre. Frank está lutando contra os Numbers, as bainhas focadas na fera Kaido, Jack já caiu. Temos Sasaki nesse ponto contra Yamato e King provavelmente deve estar a caminho desse local, hein? Black Maria está tocando sua balada. Big Mom, Marco e Perospero estão na costa com Carrot, Wanda indo em sua direção. Minha pergunta aqui é onde estão os outros personagens importantes? Lau, Hawkins, Kid e Killer e claro Who's Who. Principalmente o Lau, que é um dos cabeças do plano de derrubada do Kaido e simplesmente desapareceu. Bem, agora temos o ápice desse capítulo. Yamato, Momonosuke, Shinobu e Sasaki. Shinobu ferida e sem forças pede a Yamato que, se for mesmo um aliado, que proteja então Momonosuke. Vemos um pequeno flashback do jovem Yamato utilizando uma máscara na multidão durante a execução de Oden. Yamato explica como estava lá e testemunhou tanto a morte de Oden quanto o discurso inflamado da jovem Shinobu. Realmente aquela figura que aparece no capítulo 971 é de fato Yamato, que se inspirou nas palavras de Oden naquele dia e se emocionou em como ele viveu a sua vida. Nesse momento Yamato então leva uma saraivada de balas que a tropa blindada de Sasaki dispara em direção ao Momonosuke. Há uma grande explosão, mas incrivelmente Yamato está completamente bem. Yamato diz que foi até Kuri após a execução para salvar o Momonosuke, mas só pôde assistir quando Momonosuke foi segurado por Kaido lá no topo do castelo em chamas, já que não era forte o suficiente para fazer nada naquele ponto. Yamato então revida, esmagando um dos subordinados de Sasaki, o Porco Espinho, com um poder pra lá de assombroso. E um surpreso Momonosuke pergunta então quem de fato é ele, ao qual escuta a voz com uma determinação inabalável dizendo que antes se apresentou como Oden, mas seu outro nome é Yamato e que está pronto para morrer por Momonosuke. Uau, que final incrível. Yamato utilizou um Ryu-Oh no Porco Espinho. Meus amigos, que Ryu-Oh foi esse, hein? Última vez que vi alguém arremessado assim por Ryu-Oh foi feito por Roger, que mandou Oden voando. Isso aqui é notável, hein? O vovô Hyogoro usou no alpacamento e não chegou nem perto do que o Yamato fez aqui nesse ponto. Realmente foi algo bem próximo do que vimos o Roger fazer contra o Oden. Isto eleva em muito o hype
do Yamato, porque se pegarmos o fato de Yamato sabendo que Luffy estava segurando o seu poder, até mesmo parou seu G3, facilmente é significativo. Este é exatamente o tipo de desenvolvimento que eu esperava ver do Yamato. Achar quem de fato é. Pode continuar sim sendo um fã de Oden, mas se for para entrar na tripulação do Luffy, Lufão só aceitaria quando Yamato por fim achar quem de fato ele é. Oden era um cara que todos amavam. Yamato ainda precisa conquistar isso e não somente gritar o nome de Oden. E aqui temos o início, galera. Ele não apenas abandona toda essa coisa de Oden por um tempo, mas também recebe uma série de painéis que funcionam com um grande retorno para o melhor momento do discurso de Shinobu no passado. E estabelece a base também para a conexão legítima com o Momonosuke. Yamato é um daqueles personagens que me dão vibrações puras de se entrar para a tripulação do Chapéu de Palha. Tem a ambição necessária, tem a trama, tem coragem, poder e a vontade herdada. Sua profissão já é pré-determinada, como escrevendo seu próprio diário, assim como Oden fez. Eu adoraria ver Yamato sim se juntando à equipe eventualmente. E realmente fico curioso para ver como o Sanji se portaria ao ver Yamato. Agora outra coisa que vale bastante o destaque aqui. O que foi esse corpo tanque que basicamente ignorou tiros de armas e de bazucas? Yamato pode ter diversas explicações em sua origem, assim como o próprio Kaido, que ainda mantém viva essa possibilidade de ser talvez um dragão, ou ter sofrido algum tipo de experimento lá em Punk Hazard. Quem garante que Yamato não é fruto do mesmo, e quem sabe esse corpo aparentemente indestrutível foi herdado de Kaido, ou quem sabe é um haki absurdo. Até agora só vimos dois personagens ditos por serem verdadeiros tanques: Big Mom, que só pode ser ferida quando sua vontade é quebrada, e o próprio Kaido, ou seja, dois Yonkos, galera. Agora temos um Ryuou parecido com o que vimos Roger utilizando em Oden, e temos uma pele tão dura, um haki de armamento tão incrível, parecido com o que vimos com os Yonkos. Realmente começamos a nivelar os poderes de onde Yamato vai se encaixar. Para Kaido é na morte que o homem encontra a perfeição. Para Yamato é próximo da morte que se encontra a determinação. Duas convicções próximas, mas diferentes. Oi, por que ele tá usando o negócio do Orochimaru nas costas? Uau, que capítulo, hein, galera? Sensacional. Senti umas vibrações um pouco tenebrosas nessa frase de Yamato dizendo que morreria por Momonosuke. Espero que não venha realmente a morrer e navegue com Luffy. Esse poder é pra lá de estranho, absurdo, e equilibraria bastante as coisas em uma possível luta contra a tripulação do Barba Negra. Yamato parece ser realmente poderoso. Qual nível de força podemos encaixar Yamato, hein? E aí, o que você achou desse capítulo? Aposto que você gostou bastante do Cocó. Personagem, de onde que o Oda tirou esse personagem? O personagem mais amaldiçoado de todo o One Piece, esse cara. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou tanto dele quanto gostou do Cocó, deixa o like. Até os próximos, valeu por assistirem aí. Fui. Mano, só o Oda conseguiria pensar em tanta variedade de personagem assim, porque o que o One Piece mais tem é variedade de personagem estranho, tá ligado? Mas muito bacana ele pensar em algo ridículo desse nível. Bom, vamos começar comentando aí diretamente, galera. Primeiro que eu achei esse capítulo sensacional, eu curti demais mesmo. Eu acho que conseguiu passar uma emoção um pouco diferente do que eu tava assistindo nos últimos capítulos. O Kaido voltando à forma normal dele, ele, como o próprio Evandro falou, é uma parada que deixa preocupado pro lado dos bainhas, porque quando o Kaido volta ao normal é porque ele vai destruir alguma coisa, vai matar alguém. Então eu acho que vai ficar ruim agora pros bainhas. Eu acho que o Kaido vai começar a atacar. E até é meio curioso a gente imaginar que o Kaido, quando volta pra forma humana dele, ele se torna alguém que a gente imagina e veja como poderoso, né? Como alguém que vai matar todo mundo. E talvez por esses motivos que vem muito aquele mito do Kaido não ter exatamente comido a fruta do dragão e virado um dragão, e ele já ter sido um dragão antes de ter comido alguma fruta parecida como do humano que o Chopper tem, que talvez fizesse ele voltar à forma humana, mas não, claro, de algum outro modo, aí, melhor explicativo, vamos dizer assim, porque geralmente quando ele volta à forma, a base dele, que deveria ser a base pelo menos, ele se parece muito mais poderoso. E cara, me deu um arrepio quando eu me lembrei que realmente Barba Branca, Roger e Oden, eles foram mortos de modo honroso, que nunca ninguém esqueceu a morte deles, e é um dos motivos do Kaido procurar uma morte honrosa. E com isso a gente pode tirar 2 pontos possíveis: ou o Kaido, que é mais provável,
morra e se torne e tenha uma morte honrosa, que na hora que ele tá morrendo ele perceba que conseguiu o que ele tanto queria, ou apareça alguém que vá tirar essa convicção dele por a gente considerar ele diretamente um personagem do mal, apareça alguém que mate ele e a pessoa diga alguma coisa parecida com se depender de mim, a tua morte não vai ter honra nenhuma, alguma coisa assim, que também seria muito foda acontecendo. Eu gostaria também que acontecesse. Sobre o antídoto do Queen, eu acho que ele deu um antídoto falso mesmo. Eu acho até que se encaixaria uma cena muito interessante, o Queen ali talvez agora enfrentando o Jinbe e o Sanji, ou um deles sozinho, que eu chutaria que seria o Jinbe se eu fosse chutar algum deles, enfrentando um deles ali, ou os dois, e aí conseguem tirar alguém lá na frente, vamos supor, consegue tirar o antídoto falso, tenta usar em alguma pessoa que tá precisando por algum motivo, faz uma cena interessante, sabe? Um drama, alguma coisa assim. Não sei se tem alguém ali precisando que tenha sido infectado pelas balas dele e precisa algum personagem tão relevante, mas possam fazer uma cena interessante ali que cause um impacto, sabe? De quando testarem o antídoto descobrem que não é o antídoto, é algo pior ainda, que pode causar alguma coisa pior nesse personagem aí que precisa do antídoto, ou um antídoto que não funcione para nada e aí alguém vai ter que ir lá tirar do Queen, e aí a luta do Queen se intensifica um pouco mais e para poderem tirar o antídoto dele e tudo mais, seria bem bacana. E esse vídeo aqui me abriu a mente até pro episódio 1000, que me vem alguma coisa na cabeça que o episódio 1000 vai ter que ser algo surpreendente pro episódio, porque geralmente a gente consegue meio que imaginar o que vai acontecer com cada momento separado que está acontecendo dentro de One Piece nos próximos episódios. Por exemplo, a gente consegue imaginar possivelmente que o Queen vai ter que lutar contra o Sanji ou contra o Jinbe, ou vai aparecer alguém ali na frente dele, ou vai ter um desvio, mas a gente tem várias opções que a gente consegue imaginar. Eu acho que o episódio 1000 tem que ser algo do episódio, como por exemplo a aparição do Green Bull ou alguma outra coisa parecida, que a gente não imaginaria, que não tenha nem no episódio 99 nada específico mostrando que possa acontecer, porque senão vai começar as teorias de tipo, o episódio 1000 vai ser isso, o episódio 1000 vai ser isso, e pessoas vão acertar. Então eu acho que vai ser algo único do episódio, que ninguém imaginaria em nenhum momento, que não vai ter cena, não vai ter nada mostrando que possa acontecer, que vai acontecer no episódio 1000. E cara, a cada dia que passa a gente consegue ver realmente o quanto que o Roger era poderoso, porque a gente percebe que o Oden não conseguia fazer basicamente nada contra ele nunca, e contra o Kaido, vamos supor, ele ainda conseguiu fazer uma cicatriz que ficou pro resto da vida do Kaido ali, né, nele, e contra o Roger ele não conseguia fazer nada. Então a gente vê um nível de poder diferenciado aí no Roger que realmente causa muito espanto. Eu gostaria muito de ter algum dia alguma coisa sobre o One Piece, ou pós One Piece, o passado dos piratas, coisa assim, seria muito foda. Ou até durante o One Piece mesmo, trazendo histórias mais específicas sobre a época do Roger e tudo mais, cara. E galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se vocês gostaram, já deixa um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação. E até a próxima. Falou!